Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre livros didáticos entre textos e imagens. Eu escolhi esse formato para que nós possamos experimentar também a possibilidade de uma aula simples, que é uma aula gravada com PowerPoint, ok? Então, vamos lá. Por que falar em livros didáticos entre textos e imagens? O que mais nos interessa aqui, dentre os diversos objetivos que nós poderíamos ter com essa aula, é compreender que o livro didático é muito mais do que um objeto material que nós utilizamos para aprender conteúdos. Ele contém em si elementos, como as suas massas verbais e os seus elementos visuais, que combinados expressam significados, sentidos, e estão de alguma maneira vinculados a alguma concepção da história sobre o passado, ou estão vinculados a uma concepção historiográfica. Isso nos interessa. Então, hoje nós vamos pensar como tratar os livros didáticos entre textos e imagens a partir de um exemplo que eu vou dar para vocês hoje. Para que vocês possam compreender esse exemplo, eu vou então contar para vocês que há alguns anos eu pesquiso um pintor e esse pintor tem sido recepcionado pela comunidade escolar e pela comunidade acadêmica de uma maneira geral como um pintor racista a partir de uma obra que ele produziu no século XIX. Então, é uma obra bastante conhecida, é uma obra que vocês vão encontrar em livros didáticos, e é uma obra que eu tenho certeza que muitos de vocês já ensaiaram algumas interpretações a respeito dela. Então, nós vamos conhecer essa obra hoje, até porque nas pesquisas que eu venho desenvolvendo, há muitos aspectos que precisam ser pensados sobre essa obra, e dentre esses aspectos é que o autor, na sua época, ele não tinha a intenção de produzir uma tela racista no aspecto contemporâneo da questão, mas ele pensava em colocar o assunto à discussão. Muito bem. Portanto, eu não vou aprofundar essa minha hipótese aqui agora, mas a maneira como esse pintor tem sido apropriado nos livros didáticos, visto que esse é o nosso objetivo na aula de hoje. A tela em questão é essa tela que vocês estão vendo aí à esquerda. A tela se chama Redenção de Cã, é uma tela de Modesto Brócos e Gomes, que é um pintor espanhol radicado no Brasil no século XIX e, aliás, na virada do século, e ele vai pintar essa tela, e essa tela ela tem sido apropriada pelos livros didáticos como um exemplo de uma tela de um pintor racista. Por que isso? Porque se nós observarmos a tela de uma maneira mais atenta, nós vamos fazer o primeiro exercício, de análise da imagem na tela, e nós vamos ver que a tela se chama Redenção de Cã. Por que Redenção de Cã? Esse nome nos dá uma pista. Redenção de Cã se vincula a uma etapa do Gênesis, a uma narrativa bíblica do Gênesis, e Cã era filho de Noé, ele foi amaldiçoado pelo pai. Em interpretações posteriores dessa história bíblica, nós vamos ter, então, pelo fato de Cã ter sido amaldiçoado pelo pai, ele teria povoado a África e a população da África seria uma população negra. Então, interpretações posteriores desse episódio bíblico fizeram com que se pensasse que a maldição de Noé ao seu filho Cã teria sido a origem dos negros na África. Então, o que o Brócos quer fazer nessa tela aqui? Ele quer redimir Cã. E como é que ele vai tentar redimir Cã? Vocês podem observar que a tela, nós temos uma tela com 4 pessoas, 4 personagens. Esses personagens, eles têm composições
raciais, né, étnicas diferentes. Então, nós temos um homem branco que olha para uma criança branca que está sentada como se fosse uma Madonna cristã e que aponta para uma outra senhora à sua direita, que é uma mulher negra. Então, a ideia aqui seria como se essa mulher negra estivesse colocando as mãos para o céu para agradecer ao fato dessa criança branca que nasceu aqui, né, ter nascido branca. Né? Então, essa teria sido a redenção de Cã, né? Um processo de miscigenação das raças, para usar uma expressão do período, e que tivesse resultado num processo de embranquecimento. Muito bem, essa tela de Modesto Brocos, ela foi usada pelo médico e antropólogo do Museu Nacional, João Batista Lacerda, no primeiro Congresso Internacional das Raças, que aconteceu em Londres no ano de 1911, e foi usada como um exemplo de embranquecimento, né, de possibilidade de embranquecimento. Esse médico disse o seguinte: olha, essa tela aqui comprova a nossa proposta, né, e a nossa aposta de que em 3 gerações o Brasil será branco em função da miscigenação. Pois bem, então como é que essa tela vem sendo trabalhada nos livros didáticos? É isso que nós vamos observar. Bem, esses são os 3 livros que contêm a obra Redenção de Cã, que nós vamos observar dentro dos livros didáticos. Mas antes eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito do próprio livro, né? Essa concepção que nós temos de livro didático. E aí nós vamos ter vários autores que vão dar uma definição bastante abrangente para o livro didático, como é o caso da autora clássica da educação, a Circe Bittencourt, que vai considerar como livro didático todo livro que tenha a intenção de ser utilizado em sala de aula. Isso inclui não apenas esses livros, que são livros escolhidos pelo Programa Nacional do Livro Didático, mas também os livros paradidáticos, ou mesmo obras clássicas que foram adaptadas para o uso escolar. Então, essas obras também seriam consideradas como didáticas. E a autora também, ela complementa, né, dizendo que o livro, ele é também uma mercadoria, um objeto da indústria cultural, é um depositário de conteúdos que realiza a transposição do saber acadêmico ao saber escolar e, acima de tudo, o livro didático, ele veicula um sistema de valores, uma ideologia, um tipo de cultura. Então, há um desafio muito grande em se pensar o livro didático, e quando nós pensamos no livro didático, a gente pensa de uma maneira interdisciplinar. Isso tem que envolver várias ciências, né? Tanto o design, né? A história, a pedagogia. Então, que de forma um cruzamento interdisciplinar consiga compreender esse livro. Muito bem. Uma coisa que a gente precisa pensar, e aqui é o que vai nos interessar, é que o livro didático é um elemento a partir do qual a gente pode pensar especificidades visuais e materiais. Mas, além disso, o que a gente vai pensar aqui é que o livro didático, ele serve para nós para compreender de que maneira essa imagem que eu coloquei para vocês, eu coloquei uma questão para esses livros, de que maneira ele veicula essas imagens. Por quê? Porque essa veiculação dessa imagem passa uma ideia. E aí isso está ligado à maneira como cada um desses livros vai apresentar a imagem. É o que nós vamos ver a partir de agora. É preciso dizer que o livro didático, além do conteúdo que ele deve passar, que está vinculado e adequado a algum currículo, ele precisa ter uma legibilidade própria ao público-alvo.
Então, ele tem que apresentar, além de tudo, uma montagem visual adequada aos objetivos daquela aprendizagem, que envolve, como vocês já conhecem, como vocês sabem, todos nós aqui já folheamos um livro didático, ao menos, envolvem a subdivisão de uma obra em partes, como textos, boxes, resumo, um glossário, uma bibliografia, atividades, além de outros elementos. Então, há um arranjo visual, e esse arranjo visual ele é próprio de um objetivo que nós temos, que é um objetivo de tornar o livro fácil de ser lido, né? De fazer com que ele seja adequado a essa aprendizagem. Muito bem. Então, o que a gente pensa é que muitas vezes esse livro que contém essa montagem visual, ele vai comunicar além do conteúdo textual e escrito, porque uma montagem em si, ela já pressupõe uma formação de sentido. Isso aí é um princípio, inclusive, do cinema. Então, quando nós pensamos em um livro, esse livro, ele não tem só as letras e só as figuras. Essas letras e figuras montadas juntas, elas vão conformar um determinado sentido e nós precisamos estar atentos a esse sentido. E aí é muito importante a gente pensar que mesmo destinada apenas a uma leitura de um conteúdo linguístico e despojado de elementos gráficos, uma página de texto é sempre visual. Letras, a sua estrutura construtiva, o desenho dos tipos, né? A tipologia, a superfície resultante da união das linhas, dentre outros, são traços que vão definir algumas legibilidades e vão formar elementos articulados de uma lógica própria, uma lógica visual vinculada à aprendizagem. Então, a leitura de um título, de uma legenda, de um bloco de texto vai seguir um procedimento que é próprio da leitura ocidental, como vocês estão vendo aí nas páginas Minha Cartilha, do Renato Sêneca. Então, como é que é a nossa leitura ocidental? Ela ocorre da esquerda para a direita. Portanto, se ela ocorre da esquerda para a direita, quando eu posiciono esses elementos gráficos e imagéticos, eu tenho alguma intenção com isso, certo? Então, por exemplo, nessa cartilha eu tenho imagens, ela é destinada a pessoas que estão aprendendo a ler, então eu tenho uma imagem, eu quero aqui que a pessoa entenda primeiro essa imagem, para que depois ela faça a vinculação da imagem com esses outros elementos, com esses elementos textuais. Então, porque eu vou ler, sempre que eu passar por essa página, os meus olhos vão passar primeiro, eles vão fazer uma leitura que é da esquerda para a direita. Né? Então, o momento e a sequência que a leitura desse texto tem início, e é importante para que eu entenda o que é que o material gráfico está passando para mim, qual é o objetivo desse material gráfico, né, na maneira como ele organiza essa montagem visual. Então, gente, é importante dizer que a composição visual do livro, ela vai influenciar os trajetos do olhar, do nosso olhar, e vai impactar no sentido pretendido, além, claro, da velocidade da leitura. As imagens, elas têm poder de atração, elas são vistas em primeiro lugar em relação às palavras. E, normalmente, a imagem é o ponto de partida para se chegar no texto. Quando ela não é o ponto de partida, ela chega a ser usada como ilustração. Mas, de alguma maneira, né, no ponto máximo da autoridade do discurso, como diria o Roland Barthes, ela vai influenciar no arranjo visual e na sua leitura. Então, embora o uso das imagens nos livros didáticos seja defendido desde Comênios, né, que é o pai aí da educação, da pedagogia, né, para além da relação entre texto e imagem, o uso das imagens só vai ser vulgarizado nas últimas décadas do século XX.
que no Brasil, inclusive, o PNLD tem sido vago em relação às orientações gráfico-editoriais que ele faz para as palavras imagens, né? E isso raramente vai aparecer. Mas, e é uma coisa muito interessante, porque isso tem que ser associado ao projeto de ensino-aprendizagem dentro do livro. Então, o que a gente tem que observar? Vamos observar nesse primeiro livro. Primeiro, há composições visuais que potencializam a legibilidade, a velocidade da leitura. Então, por que potencializar a velocidade da leitura? Porque quanto mais rápida a leitura, mais a retenção de conteúdo, né? Os estudos da psicolinguística vão mostrar isso aí. Então, vejam, nós temos aí o caso, a recepção da obra Redenção de Kant, que está colocada nesse livro, da Ana Paula Brandão, A Cor da Cultura. O que nós poderíamos dizer sobre isso? Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que essas imagens elas só vão aparecer muito recentemente em livros didáticos, né? O Modesto Brockes ainda é um autor pouco conhecido, mas a partir da Lei 10.639/2003, que vai estimular, né, e até obrigar o estudo das relações étnico-raciais, né? Então, Brockes começa a aparecer nos livros. Então, a exemplo, né, que eu vou dar desses 3 livros que vão do ano de 2006 a 2011. Ele vai aparecer de uma forma diversa, embora nós tenhamos algumas regularidades. Então, nesse livro em específico que eu estou mostrando para vocês, o Caderno de Atividades do Professor, que é o livro da Cor da Cultura, a imagem está no canto esquerdo da página 30, e é associada a um texto dos autores com uma letra serifada. Essa letra serifada, ela facilita a compreensão, ok? Então, sugere que a tela deve ser vista primeiro e, portanto, preparar a leitura. E isso é interessante. A página movimentada, as frases as frases, vocês podem observar que elas não são muito longas. Há uma diversidade de atividades em tipos de diferentes tamanhos, e isso vai criar uma dinâmica de leitura mais rápida. E aí, embora o texto tente explicar a obra com a ideia de que Brockes pintou a esperança de branqueamento populacional em poucas gerações, a página propõe um exercício de análise da obra logo abaixo, o que denota essa perspectiva, né, de se observar a tela e os seus elementos para só então avançar sobre o seu significado. Então, a imagem está sobre o título Ancestralidade e Memória Iconográfica e propõe uma experiência com a ancestralidade negra e com a memória, sempre atentos, como eles dizem, ao próprio preconceito. Está escrito aí no livro. Embora a tela do Brockes seja o mote para se discutir a mestiçagem, a ideia da defesa do branqueamento é apresentada pelo texto como uma apropriação da tela pelo João Batista Lacerda. Um detalhe, mas um elemento que distancia a obra de uma comunicação direta com o leitor implícito. Alunos e professores cientes da necessidade de trabalhar com temas étnico-raciais estudam imagens para problematizar o assunto e, por meio deles, discutir preconceito, ancestralidade, memória, situação do negro no período pós-abolição. Então, o Brockes ele não é defensor da mestiçagem na leitura atenta do livro, mas sua obra é utilizada por um médico como exemplo do projeto de alguns setores intelectuais e científicos no Brasil, da maneira como ele está colocado aqui. A segunda imagem aparece no outro livro, né, no ano seguinte, em 2007, no livro Ensino Fundamental de 9 anos, no livro História do Projeto Araribá. Nele, Redenção de Kant é uma imagem no canto esquerdo ao final da página. E aí nós vamos observar que nós não temos nenhum protagonismo da imagem nessa página. E ela é associada ao tema da imigração no Brasil. Então, essa posição dessa imagem na página é contrária ao que um livro clássico da edição e design, que é da década de 70, um livro clássico,
do Jan White, recomenda para os destaques, argumentando que a página é curva, o que se deve mostrar deve ficar nas bordas exteriores, algo que facilite ao leitor que queira folhear apenas rapidamente o livro. Então, aqui está mostrando esse desenho, né? Se eu quero que essa imagem fique em destaque, que o conteúdo dessa imagem fique em destaque, eu devo colocar isso no outro lado, né? E não aqui, onde foi colocado o livro, a imagem do brócolis. Por quê? Porque isso facilita, no caso de eu fazer, de eu apenas folhear o livro e poder ver as imagens que estão no canto direito. Então, o Jan White, que é esse autor clássico do design, ele vai recomendar isso. É exatamente o contrário do que se faz aqui nessa página. Uma coisa além as áreas mais valorizadas de uma página são os cantos superiores, ok? E dentre as mais desprezadas estão os cantos inferiores e próximos das dobras. Então, a imagem do brócolis está exatamente na área mais desvalorizada, segundo o design dessa página, ok? Além disso, ela está associada a uma outra imagem, que é a fotografia de um monumento, na qual aparece uma família, só que de japoneses imigrantes. Essa obra do Brócolis está sob uma legenda cujo tema é branqueamento, mas não há nenhuma discussão a respeito. Ela aparece com a intenção aqui de reforçar ilustrativamente o texto na ideia que ele apresenta, de que alguns setores da elite brasileira, influenciada por teorias racistas europeias, consideravam que os brancos eram superiores e, portanto, a vinda de imigrantes provocaria um branqueamento. Mas, mesmo comparecendo, né, nessa página como um reforço ilustrativo dessa ideia, o paralelismo das imagens que ocorre nessa montagem gráfica denuncia uma contradição. Enquanto o pai da família japonesa faz o gesto ativo de apontar para o futuro, o pai de Brócolis entrelaça as mãos pousadas sobre os joelhos. O pai japonês, homenageado na obra, espera e acredita no futuro. O pai sertanejo do Brócolis oscila entre o orgulho e a incredulidade. Esse é o caso típico de material no qual as imagens estão em um status inferior ao texto, mas consideradas como agentes, elas podem ser pensadas como elementos que têm uma linguagem, que têm um sentido próprio. E aí, a rigor, né, nós poderíamos dizer que nenhuma imagem é ilustrativa. Ela sempre está passando ela está passando um sentido em qualquer lugar em que ela estiver na página. Aqui vocês podem ver uma página do manual do Jan White, em que ele vai recomendar às pessoas que vão fazer um projeto gráfico editorial de um livro. Ele vai dizer o seguinte, olha, coloque o seu melhor trunfo no lugar em que aqueles que dão apenas uma espiada rápida no livro possam ver. Então, você tem que colocar aqui nesses locais da página, né, para que alguém que esteja folheando o livro veja essa imagem. As áreas mais valorizadas da imagem são essas, os cantos superiores e próximos às bordas das páginas, enquanto que as áreas menos valorizadas, as menos vistas, são as que estão próximas às dobras. Okay? Então, é o que aconteceu nessa imagem que nós acabamos de ver. Então, é o que nós vamos ver nessa página vista mais proximamente. A imagem está no local bastante desvalorizado e associado a uma outra imagem, montada de maneira associada. Então, isso vai fazer com que a imagem seja um ponto desvalorizado na página. Pois bem, mas a ampliação dos efeitos da Lei 10.639/03 sobre as instituições de ensino, sobre as discussões sobre as minorias, vai ampliar o conhecimento e a ampliação da obra do Brócolis nos livros didáticos, fazendo com que 4 anos depois, em 2011, ela vai aparecer
um protagonismo jamais visto. É o que a gente vai ver na próxima página, ok? No próximo livro. O Manual do Professor, do livro História em Movimento, da editora Ática, né, que é esse livro de 2011, a obra do Brocos, né, Redenção de Cã, vai aparecer em 2 páginas, né? Então ela é totalmente protagonista nessa página, destacadas em um box de fundo azul. Vai comparecer com a imagem principal, né, sob o título Olho Vivo, no capítulo no qual um dos objetivos é compreender o processo de nascimento e recrudescimento do preconceito contra a população negra no Brasil e conhecer algumas formas de luta dos negros na conquista de direitos. Então, a obra está em destaque e a sua exploração se dá pelos diversos indicadores que vocês estão vendo aí na página, né, que apontam as suas características, bem como com esses textos aí que vão acompanhar essas páginas, essa página dupla, ok? A imagem é a maior mancha gráfica da página e a sua análise está baseada no texto de Rafael Cardoso, que se chama Arte Brasileira em 25 quadros. Não foi suficiente apresentar a imagem em destaque, né? Foi preciso cercá-la de explicações aqui e explorassem as personagens e os possíveis significados. Então, o texto acima da imagem vai apresentar a obra associada ao pensamento científico do período, o seu uso no Congresso Internacional das Raças e o fundo bíblico do tema associado às justificativas para a escravidão no Brasil. Então, embora que a explicação seja mais complexa, o Brocos é apropriado mais uma vez como um instrumento da defesa do embranquecimento. O fato que explica o texto, né, ele diz assim, que Brocos contribuiu para fazer emergir e consolidar na sociedade brasileira o preconceito contra o negro e seus descendentes, né, essa frase entre aspas. Então, concluindo, né, a partir desses 3 pequenos exemplos, apontamentos iniciais para uma reflexão em curso, né, é possível, a partir do livro didático, pensar uma série de coisas, né? Então, os livros didáticos são considerados como primos pobres da literatura, primos ricos das editoras. Eles são muito mais do que veiculadores de conteúdos indicados em programas curriculares. Eles pensados, né, além dos seus temas, nos seus projetos gráficos, nos seus projetos visuais, eles podem contribuir para a compreensão das políticas públicas de ensino, as suas práticas na escola, as formas de transposição didática do saber acadêmico para o saber escolar a partir dos manuais em uso. Essa leitura do livro vai ser sempre uma invenção, uma apropriação, uma expressão concreta de relações sociais, das ideias que estão circulando no período. E, dessa forma, pensar o livro didático na sua materialidade, na sua visualidade, é também contribuir para superar a marca ocidental, que promove a submissão das formas visuais a outros tipos de comunicação. Superando esse não reconhecimento, vamos dizer assim, de uma autonomia, de uma linguagem que não seja só a verbal, como a produtora de sentidos, valorizando as imagens. Isso pode contribuir para a nossa alfabetização visual. Ok? Obrigada, gente. Era isso por hoje.